Pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao terceiro encontro do 19º ciclo de palestras em ciência animal. Esse evento é uma promoção do programa de pós-graduação em ciência animal, do curso de graduação em medicina veterinária e do programa de aprimoramento profissional em medicina veterinária. Eu gostaria muitíssimo de agradecer ao nosso convidado de hoje, que é o Caio Rodrigues da Cunha, médico veterinário formado pela Universidade de Franca e atualmente mestrando no programa de ciência animal. O Caio hoje trará uma palestra para nós com o tema mastite bovina na era dos antibióticos multiresistentes. E mais uma vez, Caio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e pelas suas contribuições que estão diretamente relacionadas com a sua linha de pesquisa, o seu trabalho no âmbito da ciência. Então, eu tenho certeza que você tem muito para nos ensinar no dia de hoje. Estamos ansiosos. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora. Também estou ansioso para estar aqui. Está compartilhado? Sim. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, né? Meu nome é Caio, sou médico veterinário formado pela Universidade de Franca, como a professora Marcela já bem disse, e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a mastite, né, o tratamento dela na era dessas bactérias multiresistentes. E que não... Aí, passou. Bom, a mastite, né, é uma inflamação da glândula mamária, né, originada por diversos fatores, né, incluindo fisiológico, traumas, distúrbios metabólicos, né, fatores infecciosos, mas na grande maioria dos casos é resultante de uma invasão de bactérias, né, pelo canal do teto. Ela impacta diretamente na qualidade e na quantidade da produção leiteira, né, causando aí vários prejuízos econômicos aí para os produtores, né? E esse aumento dessas bactérias multiresistentes, né, representa um grande desafio para o tratamento. São vários, né, os impactos econômicos aí causados pelas mastites, né, devido aos seus prejuízos, né? Queda na produção, descarte do leite, aumento com medicamentos, né, com custos com medicamentos. Alguns animais, de repente, têm que ser descartados, né? Tem as perdas reprodutivas, além da resistência aos antibióticos, né? Um estudo feito mostrou que há uma redução na produção de leite de até 1,75 bilhões de litros por ano, onde cada vaca infectada pode deixar de produzir até 3 litros por dia, né? Totalizando aí mais de 1.000 litros por ano. E sendo que 70% das perdas totais na pecuária leiteira vem da mastite, né? Bom, a mastite, ela pode ser clínica, né, ou subclínica, né, onde a clínica vai ter aquela reação inflamatória, causando inchaço, vermelhidão, dor, aumento de temperatura, né, e a presença de grumos e coágulos no leite. Já a subclínica não vai ter uma alteração nem no leite, nem no híbrido animal. A gente não vai estar presenciando essas alterações. E as causas podem ser por traumas e lesões ou infecções por micro-organismos patogênicos, né? As vias de contaminação podem ser ambientais ou por micro-organismo, pelo manuseio ou pelas instalações e equipamentos. Ela pode ser também dividida em contagiosa e ambiental, onde a contagiosa vai ser aquela que é transmitida de um quarto mamário infectado para o outro, podendo se espalhar entre as vacas durante a ordenha. Já a ambiental é aquela que está presente no ambiente, né? Que está ali na cama, nas fezes, na água, na ordenhadeira. E elas infectam a glândula mamária através do teto. Então, aí, os agentes causadores aí, né? Então, eles podem ser os patógenos contagiosos e ambientais. Dentre os contagiosos, a gente pode citar o Staphylococcus aureus, né? Que ele já é resistente à meticilina.
e o ambiental, a Prototheca zopf, né, que é uma alga oportunista. E ambos vão formar biofilmes, né, como um mecanismo de resistência e persistência. Os mecanismos das bactérias multiresistentes são a mutação genética e essa transferência genética, né, dessa mutação horizontal de genes de resistência. Elas têm presença de bombas de fluxo e a modificação de alvos celulares. E também o que contribuiu muito é o uso indiscriminado de antibióticos, né, que disseminou essa resistência. Falando um pouquinho aí do Staphylococcus aureus, ele é o principal agente etiológico, né, da mastite clínica e subclínica, tanto no Brasil quanto no mundo. Ele tem uma capacidade de formar biofilmes, né, o que vai dificultar a ação desses antimicrobianos. E ele é altamente resistente já a antibióticos beta-lactâmicos, né, e oxalicinas. Ele possui como fatores de virulência a produção de exotoxinas, a presença de proteínas de superfície e polissacarídeos extracelulares, né? A formação do biofilme, como eu já havia dito anteriormente, e ele tem uma grande capacidade de aderência no epitélio da glândula mamária. Já a Prototheca zopf, ela é uma alga patogênica, né, resistente já aos nossos antibióticos tradicionais. Ela causa tanto a mastite clínica quanto a subclínica e geralmente se apresenta na forma crônica, né, com difícil aí erradicação do rebanho. Ela diminui a produção de leite e eleva também a contagem de células somáticas no leite, né, onde vai diminuir o valor desse leite. A infecção intramamária ocorre após um trauma no teto durante a ordenha mecânica, né? E a contaminação do orifício ocorre através de material orgânico úmido. E geralmente esses animais são descartados e ela também tem um potencial zoonótico grande. Hoje, como terapia, a gente tem as terapias convencionais, né, que são os antibióticos beta-lactâmicos, macrolíticos e aminoglicosídeos, né? Só que eles já têm uma eficácia reduzida contra os patógenos, né? E 40% das culturas positivas não são sensíveis aos antibióticos aprovados para esse uso intramamário. A gente também tem alguma restrição sobre alguns fármacos, né, por causa do resíduo que eles deixam no leite. E os antibióticos aprovados para uso no úbero são eficazes apenas de 20 a 50% das matites clínicas. E hoje, como desafio a essas terapias convencionais, é, a gente tem pouca disponibilidade de novas drogas, né? O alto custo de tratamento e esse uso inadequado e indiscriminado, o que está levando a essa resistência microbianas, né? E por isso surge essa necessidade de novas estratégias, né? Porque no cenário atual a gente tem associação entre antibióticos e medidas profiláticas, né? O que eleva muito os custos, né? E essa resistência é crescente, né? Necessitando de alternativas menos agressivas. E isso está devido ao aumento dessa resistência a uma busca, né, crescente por novas alternativas aos antibióticos tradicionais no tratamento dessa mastite. Quais seriam essas terapias ou alternativas, né? Tem muitas sendo estudadas, a gente tá no início ainda, né? Todos que eu vou falar aqui são terapias ou alternativas ainda que estão no início do estudo. Então, a gente tem a terapia aí com anti-inflamatórios não esteroidais, né? Eles são utilizados para reduzir a inflamação e dor. Eles vão auxiliar no controle dos sintomas clínicos e melhorar o bem-estar animal. Porém, ele não tem uma ação antimicrobiana, né? Então, ele deve ser usado em conjunto com outros tipos de terapia. A gente tem alguns exemplos de AINES aí que são muito utilizados, né? A flunixina, o meloxicam e o cetaprofeno. Temos também os fitoterápicos e óleos essenciais, e também aqueles óleos ozonizados, né?
Eles são derivados de plantas com propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias. Eles vão ter um menor risco de resíduo no leite e menor desenvolvimento da resistência, né? Eles são potenciais candidatos para o combate dessas infecções, pois apresentam propriedades tanto bacteriostática quanto bactericida. E alguns estudos, inclusive, sugerem que, em comparação às bactérias gram-negativas, as bactérias gram-positivas são mais suscetíveis a esses óleos essenciais, devido à diferença, né, na parede celular desses micro-organismos. Porém, a gente precisa também de uma necessidade de mais estudos clínicos para uma padronização das dosagens e avaliação da eficácia, né? Eles possuem também uma composição química muito complexa e dificulta avaliar com precisão, eficácia e segurança. Inclusive, no FDA, são poucos os medicamentos aprovados, né, para uso clínico. Temos também aí os peptídeos antimicrobianos. São moléculas naturais ou sintéticas, né, com capacidade de destruir essas bactérias. Como mecanismo de ação, eles vão interagir com as membranas bacterianas, levando à morte celular. Atuam contra bactérias resistentes e antibióticos convencionais. Porém, ainda está nos estudos iniciais, né? Os desafios relacionados à estabilidade e ao custo de produção ainda também são elevados. Temos a terapia com bacteriófagos, né, que são vírus que infectam e destroem essas bactérias específicas. O alvo em patógenos são específicos causadores da mastite. Ele tem alta especificidade e potencial para reduzir a população das bactérias resistentes. Porém, também é um possível desenvolvimento de resistência bacteriana contra esses fagos, né? Então, a gente tem a necessidade da formulação muito individualizada de cada um desses fagos. Vacinas, temos as vacinas, né, desenvolvimento de imunizantes aí para prevenir infecções intramamárias. Já tem alguns estudos com algumas vacinas, né, contra o Staphylococcus aureus, a E. coli e o Streptococcus SP. Porém, nenhuma delas ainda conseguiu ter um resultado significativo, né? Inclusive, ela conseguiu reduzir a incidência da mastite por E. coli, mas não tem atenuado com a gravidade. Ela só atenuou a gravidade, ela não conseguiu reduzir a incidência, né? Ela diminuiu um pouco a gravidade só causada pela mastite. Então, as vacinas elas têm um grande potencial para prevenir a mastite. No entanto, o número de bactérias patogênicas que causam mastite excede em muito o número de bactérias alvos do desenvolvimento dessas vacinas existentes ainda. Temos os probióticos, né, que é a administração de micro-organismos benéficos que vão equilibrar essa microbiota mamária. O Lactobacillus casei, ele já mostrou um potencial em prevenir a infecção por Staphylococcus aureus. Eles podem também melhorar a imunidade local e competir com esses patógenos, mas também necessita de mais pesquisas para comprovar a eficácia e determinar seus protocolos de uso. E aí temos outras terapias também que encaminhando aí, está engatinhando, mas temos aí a nanotecnologia, né? Que é o uso de nanopartículas para a entrega direcionada de fármacos, né, para o carreamento desses fármacos, aumentando a eficácia e reduzindo os efeitos colaterais. A fotodinâmica, né, que é a utilização de luzes e agentes fotossensibilizantes para destruir esses patógenos. E terapia por pulsos acústicos, que é a aplicação de ondas sonoras para estimular a resposta imunológica e auxiliar na eliminação dessas infecções. Então, a mastite continua sendo um desafio muito grande para a pecuária leiteira, né? É, por todas essas perdas econômicas, essa sensibilidade já aos antibióticos, né? Que já não são mais eficazes. Então, esse aumento dessa resistência microbiana está exigindo novas abordagens terapêuticas, né? Então, essas pesquisas continuam em busca dos tratamentos mais eficazes e sustentáveis.
E a integração de diferentes abordagens, aliada às boas práticas de manejo, oferecem também nessas soluções eficazes e sustentáveis para o controle da mastite. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Caio, muito obrigada. Nós agradecemos a sua palestra. Foi um tema muito importante, né? Mastite sempre é um tema muito importante, especialmente na região aqui de Franca, na localização geográfica que nos encontramos. Eu acredito que os presentes aqui saibam, mas a pecuária é muito forte economicamente na nossa região e se destaca pelo gado leiteiro, né, Caio? Você tem Sim. noção de quantas cabeças, quantas propriedades nós temos aproximadamente aqui na região? Professora, eu tinha esses dados, mas eu não me lembro certinho, não. A gente tem muitas propriedades menores aqui na nossa região, né? Tem Sim, algumas pequenos maiores, né? produtores. Isso. Na região aqui de Passos, a gente tem grandes fazendas, é uma grande bacia leiteira em Passos, pertinho aqui em Minas, mas aqui na nossa região em Franca são produtores menores, né? Mas também é bem forte, né? Tanto que a gente tem a Jussara, que é logo aqui em Patrocínio Paulista, né? Um grande laticínio, né? Exatamente. E também a veterinária aqui da Unifran, por meio do seu programa de aprimoramento profissional, possui um projeto de extensão do gado leiteiro que Sim. presta assistência a essas pequenas propriedades, auxiliando em diferentes dificuldades, e uma delas envolve justamente essa questão aí da mastite, que é uma causa de perda econômica muito grande no nosso país. Uhum. Realmente é um problema aos produtores. Então, eu queria mais uma vez te agradecer por ter apresentado para nós essas outras estratégias, né, essas alternativas ao uso dos antibióticos e também pela pesquisa que você vem realizando aqui no programa. Você gostaria de contar um pouquinho mais a respeito dela, sobre a ozonoterapia em mastite? Para mim foi muito diferente, né? Que eu nunca tinha trabalhado com esse material, com ozonoterapia, né? Então é um conhecimento muito grande. Eu estou aprendendo muito, né? Porque, sinceramente, é a primeira vez que eu estou trabalhando, então eu estou gostando muito, né? E principalmente quando a gente vê resultados, né? Nós já tivemos alguns resultados positivos in vitro, né? Porém, agora a gente vai fazer em vivo para confirmar esses resultados, né? Estamos esperançosos aí para que dê certo. Excelente. Caio, mais uma vez, muito obrigada. Eu que Muito agradeço pela obrigada a oportunidade. todos que participaram do ciclo de palestras de hoje. Uma boa semana, pessoal, e até o nosso próximo encontro, que é agora no mês de maio. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigado, até logo. Boa tarde para todos.